Bem-vindos ao nosso canal da Igreja Sal da Graça, bem-vindo ao nosso ambiente de meditação na Palavra de Deus. Você é o nosso bem-vindo, nosso bem-aventurado, está juntamente conosco aqui neste domingo maravilhoso, neste domingo abençoado, neste domingo de nossa programação aqui do Evangelho segundo Jesus Cristo, na nossa série de estudos A Vida de Cristo segundo os Evangelhos. Nós estamos estudando a vida de Cristo dentro do Evangelho de Mateus, né? E já vimos a genealogia de Cristo, já vimos a anunciação do nascimento de Cristo do anjo a Maria e a José, vimos a caminhada de Jesus Cristo, aliás, a caminhada de Maria e José com Jesus Cristo no ventre de Maria para Belém, vimos a viagem dos magos, dos reis ao encontro de Cristo, vimos a fuga dele para o Egito, vimos a mortandade causada por Herodes ao matar as crianças de 1 ano para baixo, vimos o retorno de Jesus do Egito para Nazaré, na Galileia. E hoje nós vamos dar continuidade na nossa série de estudo falando um pouco do seu primo, João Batista. Nós vamos falar um pouco do ministério de João Batista, né? E o ministério de João Batista ele está escrito, né? Ele está narrado justamente no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12, né? Nós vemos a narrativa do início do ministério de João Batista, né? A sua primeira aparição, a primeira aparição de João dentro dos evangelhos está dentro de Mateus capítulo 3, versículo 1 até o versículo 12. Nós vamos ler aqui para dar uma melhor ilustração. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio dos profetas, por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação era gafanhotos e mel silvestres. Então saíram a ter com ele Jerusalém, né, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bons frutos, é cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e cujas as sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. É interessante quando nós olhamos nesse primeiro relato, né, acerca de João Batista, o surgimento do João Batista batizando nas águas do Rio Jordão. Você percebe nesse discurso de João vários elementos que vão se repetir ao longo do ministério de Cristo. Nós podemos observar que Jesus Cristo o seu ministério ele não veio batizar. Nós vamos ver mais adiante que seus discípulos eram quem batizavam. No entanto, algumas palavras ditas por João Batista são repetidas por Cristo. Um exemplo é quando João fala para os fariseus e saduceus: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Jesus fala muito sobre o fruto do arrependimento. Ele fala também acerca
da árvore, né? Que toda árvore tem que produzir frutos. João Batista fala que a árvore que não produz frutos, ele será cortada e será lançado no fogo. Jesus Cristo já fala de ramos da árvore. Todo ramo que está na árvore não der fruto, será cortado e lançado fora, né? E outra passagem, sua pá, como ele diz, sua pá, ele a tem na sua mão e limpará completamente sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro e queimará a palha no fogo inextinguível. Jesus ele usa aqui, mais adiante, nós vamos ver em outros evangelhos, Jesus falando acerca, até o próprio Mateus, falando sobre a parábola do joio e do trigo, né? Então, nós vemos uma certa conexão, nós vemos algo que mais adiante nós iremos falar quando entrarmos propriamente dito no ministério de Jesus Cristo. Nós vamos falar um pouco sobre o reino de Deus e nós vamos voltar a esta narrativa para entender melhor o porquê dessa conexão da fala de João Batista com a continuidade da fala de Cristo, quando ele fala acerca do reino de Deus, do produzir frutos, né, e dos finais dos tempos. Mas o nosso foco aqui é João Batista nesse primeiro tempo. E sua primeira aparição, de João Batista, nós podemos observar algo interessante, principalmente quando se trata do texto, né? Aqui a versão grega, né, ela sugere que naqueles dias, né, João Batista chegou ou apareceu, né? Lucas ele conta sobre o anúncio do nascimento de João Batista e a circunstância do seu nascimento, assim como um pouco da sua infância. Mas no Evangelho de Mateus, o precursor de Jesus, ele aparece repentinamente neste ponto. Todos os evangelhos apresentam o ministério de João Batista como a preparação da nação para o ministério de Jesus. É como se João Batista ele estivesse ali preparando a nação de Israel para a vinda de Jesus Cristo, para o ministério de João Batista, o ministério de Jesus Cristo. João ele apareceu pregando, ou seja, João era um arauto, um proclamador que se colocava diante de um exército para transmitir as ordens de um general, ou perante uma multidão para transmitir um decreto do governante. Ele não falava por si, mas sim pelo seu superior. Ele não transmitia a sua mensagem, mas sim aquela que o seu comandante lhe tinha ordenado que proclamasse. João era o arauto de Deus, anunciando a importante notícia de que o Messias estava chegando. Exatamente assim são todos os pregadores do Evangelho, instruídos para proclamar a mensagem de salvação de Deus. Mas eu quando falo aqui, aqueles que anunciam o Evangelho, mas o Evangelho genuíno. Todo aquele que anuncia, todo aquele que é chamado para pregar o Evangelho genuíno de Cristo, ele tem uma intensidade, ele tem um desejo, ele tem uma chama que arde em seu coração, o levando a buscar mais e mais a vontade de Deus, buscando fazer a vontade de Deus, buscando cumprir com aquilo que ele foi chamado. Ele foi chamado para proclamar a mensagem de salvação de Deus, e essa mensagem ela é única, ela tem um direcionamento no qual o pregador ele não se afasta. Ainda que as pessoas o abandonem, ainda que as pessoas fujam dele, ainda que as pessoas desistam dele, ele não desiste da mensagem. Isso é um alerta para as igrejas, isso é um alerta para aqueles que querem seguir a Deus, seguir a Cristo. Muda-se tudo, menos a mensagem. O que nós vemos hoje em dia, nos dias de hoje, é ao contrário. A mensagem muda em virtude da necessidade que a membresia quer ouvir. Ou seja, a pregação ela é de acordo com o freguês. A pregação não está mais relacionada com o evangelho. A pregação não está mais relacionada com a salvação em si, a salvação do homem de si mesmo. A transformação que a mensagem, que a palavra de Deus, que o evangelho de Cristo
opera na vida do homem. A mensagem que muitas das vezes está sendo pregada vai de encontro apenas às necessidades superficiais dos homens. Ou seja, hoje nós vemos muitos mudarem a mensagem, porque se continuarem pregando a verdade, ele vai ficar sozinho. Isso não era um problema de João Batista, isso nunca foi problema de Cristo, porque quando Cristo começou a pregar de uma forma mais dura, falar da sua morte, dizer que ele ia morrer, que ele ia sofrer, que ele ia ser crucificado e que iria ressuscitar, as pessoas não atentaram para a fala de Cristo acerca da ressurreição, mas eles atentaram para a fala de Cristo acerca da sua morte. Quem haveria de seguir um Messias que iria morrer? Quem haveria de seguir um Salvador que no fim morre? Ou seja, as pessoas começaram a ir embora e Jesus virou para os 12 e disse: vocês vão querer me abandonar? Então a primeira coisa que temos que entender é que Cristo não estava preocupado, assim como João Batista, não estava preocupado se as pessoas queriam ouvir ou não. Eles estavam preocupados apenas em anunciar. Se você é um pregador da palavra de Deus e se preocupa com a quantidade, se preocupa se as pessoas vão querer te ouvir ou não, se preocupa se as pessoas vão querer continuar estando com você ou não, você não prega o Evangelho. Você não é pregador do Evangelho. Você não prega a graça. Todo pregador que se preocupa com a quantidade de pessoas, se preocupa com a membresia, se vão ficar ou não diante da verdade, não é pregador do Evangelho. Esse é o primeiro ponto aqui no ministério de João Batista que nós precisamos entender. João pregava a mensagem que ele recebeu para anunciar. E ele não se afastava dessa mensagem. Ele não se demovia naquilo que ele foi chamado para fazer. Ele se manteve firme. Tão firme que mais adiante nós vamos ver que ele afrontava os principais, os maiorais, os príncipes de Jerusalém, chegou até enfrentar e afrontar o rei de Israel. O que resultou, nós vamos ver mais adiante, resultou na sua morte. Ou seja, ele anunciava, ele apontava o dedo na fuça do rei e dizia para ele o que ele tinha que ouvir. Então, isso basicamente é pregar. O lugar onde João pregava era o deserto da Judéia. Esta era uma região rochosa e acidentada entre o Planalto, algo entre 750 a 990 metros acima do nível do mar. E o Mar Morto, ele fica aproximadamente 400 metros abaixo do nível do mar. Era uma região proibitiva, com despenhadeiros e precipícios, habitadas principalmente por animais selvagens. Alguns estudiosos acreditam que João Batista era provavelmente um essênio e pode até ter tido alguma associação com a comunidade de Qumran, que era uma planície onde o pasto, onde existia um pasto, que surge depois das chuvas, e regiões onde havia uma certa população e onde foram encontrados também os famosos rolos do Mar Morto. Quando você faz uma pesquisa na internet e pesquisa lá rolos do Mar Morto, você vai encontrar a comunidade de Qumran, e onde vivia os essênios. Então a palavra-chave da pregação de João Batista era arrependei-vos. Então João ele enfatizava muito a necessidade do arrependimento. Existe um pensamento muito superficial sobre o assunto do arrependimento. Normalmente ele é definido como um sentir muito, ou eu sinto muito, comete um erro, comete uma transgressão com um semelhante e diz, eu sinto muito. Mas o verbo usado aqui, ele significa uma mudança de ideia. O arrependimento
é basicamente mental e moral. E não emocional. Ele não está relacionado, o arrependimento não está relacionado a emoções, né? O arrependimento não está relacionado à emoção. Ele envolve uma mudança de ideia em relação ao pecado, em relação à salvação. Ou seja, a pessoa passa a ter uma compreensão maior do que é de fato o pecado, do que de fato é a transgressão, e acima de tudo ele passa a ter uma visão mais completa e detalhada do que vem a ser a salvação. A salvação não é apenas assegurar, garantir um lugar na eternidade. A salvação significa etapas da existência que precisam ser passadas, ultrapassadas. São momentos em que nós precisamos viver para ajustar a nossa vida. É um momento em que o homem encontra dentro de si Deus. Então, o arrependimento é essa mudança completa. Quando se fala de ideia, se fala de pensamento, de convicções, de certezas e, acima de tudo, uma mudança do ser. Nós passamos a olhar para dentro de nós mesmos e a entendermos como nós funcionamos, entendermos o que precisamos fazer. Nós descobrimos, quando nos arrependemos de fato, que Deus nunca, em nenhum momento, esteve fora de nós, mas sempre esteve dentro de nós. O que é removido quando a pessoa se arrepende de verdade é o véu da ignorância, é o véu da dúvida, da incerteza. Um bom exemplo são as seguintes passagens, lá de 1 João capítulo 3, versículo 20 até o versículo 21, que diz: os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 pessoas, 8 almas apenas, se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Observe que aqui vai entrar, eu acredito que vai entrar um ponto que muitas pessoas vão levar para o lado da polêmica. Muitos vão achar polêmico demais, mas quando você pensa no batismo, quando você olha para o batismo e pensa que o batismo é tão somente o ato de você mergulhar, ser imergido nas águas, ou ter a água aspergida sobre sua cabeça, de alguém pronunciar as palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Jesus. Se você entende o batismo apenas como um rito, como um momento onde você está dando um testemunho ali, digamos assim, um testemunho para a comunidade, um testemunho para as pessoas de que daquele momento em diante você agora passa a ser um seguidor de Cristo. Se você acha, se você acredita, se você tem a certeza de que isso é o suficiente, então você ainda não se arrependeu. Porque quando nós olhamos para o sentido real, do qual aqui o evangelista João, na sua primeira carta, 1 João, ele fala que como uma alegoria o batismo salva, ou seja, ele faz uma comparação, ele faz ele usa a Arca de Noé como um paralelo para o batismo. Ele fala que não é a lavagem da imundície da carne, ou seja, não é pelo mergulhar, não é pelo aspergir água sobre o teu corpo, não é o lavar o teu corpo
que importa. Mas o que importa nesse momento do arrependimento, do batismo, é uma indagação de uma boa consciência para com Deus. O arrependimento, ele não é apenas um ato exterior. Esse é o grande problema que muitas pessoas cometem, ou seja, um erro que muitas pessoas cometem ao ministrar o batismo. Porque eles apenas acreditam que, seja por uma fórmula ou outra, seja pelo nome ou outro, a pessoa, uma vez batizada nas águas, já está salva. Isso é errado. Essa é uma forma errada de se ensinar. Porque a pessoa ela pode ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Jesus, mas se ele não tiver uma indagação de uma boa consciência para com Deus, ele está condenado em si mesmo. Então as pessoas entram em pane, entram em desespero nessa situação. O batismo ele se torna efetivo quando a pessoa passa a indagar, a ter uma indagação de uma boa consciência para com Deus. E o que é uma indagação? É uma reflexão profunda da sua própria vida. É uma análise que você faz da sua vida. É uma consciência que se percebe e, ao se perceber, se corrige diante de Deus. É uma pessoa que passa a ter uma vida dentro da vontade de Deus, agindo sem a ideia de que está separada de um todo. Jesus Cristo, ele quando ora aos seus discípulos, ele ora para que o Pai livre os discípulos do mal. Ele não ora para que se tire do mundo. Por quê? Porque o problema não é o mundo, mas é o mal que existe no mundo. O problema não são as pessoas, mas é o mal que está nelas. Então, Cristo, ele ora, quando ele ora a Deus, quando ele ora ao Pai pedindo para que ele livrasse seus discípulos do mal, está relacionado com isso que João fala em sua primeira carta. E como é que os discípulos são livres do mal? Por meio de uma boa consciência para com Deus. Então, o arrependimento, ele está relacionado a essa boa consciência. Outro ponto também importante, nós vamos encontrar lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 12, onde o apóstolo Paulo fala, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Observa que Paulo ele segue a mesma linha de João, falando acerca da consciência. Uma consciência que sabe viver em um mundo, né? Em um mundo que, não falo desse mundo, mas de um mundo de maldade. Ou seja, quando você de fato se arrepende, quando você de fato tem essa consciência do arrependimento, você consegue viver neste mundo, ainda que este mundo traga em si a maldade. É este o ponto que João Batista anunciava. Este é o confronto, é o confrontar de João Batista. João Batista confrontava as pessoas com esta realidade. E essa realidade, de certa forma, é desconfortante para muitas. E por que é desconfortante? Porque eles vão se percebendo. E se percebendo, vai surgir a necessidade da pessoa fazer uma decisão, uma escolha. O que ele quer para a sua vida? Outro ponto também importante está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2, que Paulo ele diz, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos.
Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcias, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Observe que a primeira coisa, o processo de arrependimento, processo de arrependimento concreto e verdadeiro começa a partir de que? Primeiro eu tenho que ter uma indagação de uma boa consciência. Primeiro eu tenho que ter uma boa consciência em Deus. Depois eu preciso ter uma boa consciência em mim mesmo. A boa consciência em Deus é reconhecer que Ele é a fonte da existência, é reconhecer que Ele é a fonte da vida, é reconhecer que dele procede a sua vontade para cada um de nós. A indagação da boa consciência é se perceber diante de Deus por meio de Cristo e percebendo diante de Cristo, encontramos o que precisamos fazer para ajustar a nossa vida, para sermos semelhantes a Cristo. O segundo ponto que nós vimos, e Paulo fala muito bem isso, foi justamente a parte da consciência em nós mesmos. E o que é essa consciência em nós mesmos? É perceber que em nós habita a vontade de Deus, que é o Espírito Santo, que em nós está sendo gerado o Cristo, o Verbo de Deus está encarnado em nós, que a vida que nós temos agora, nós vivemos não pela nossa própria fé, mas pela fé de Cristo, pela fé do Filho de Deus. É percebermos como pequenos cristos, é percebermos como emissários, embaixadores do reino de Deus entre os homens. E aqui, nessa terceira passagem, nós já vemos o apóstolo Paulo dizer que nós precisamos nos recomendar à consciência dos outros pela manifestação da verdade. Ou seja, uma vez que eu tenho uma boa consciência em Deus, uma vez que eu tenho uma boa consciência em mim mesmo, eu preciso agora, nesse momento, por meio da minha vida, por meio do meu modo de agir, por meio do meu modo de me relacionar com o meu semelhante, com o meu próximo, eu preciso agora ter uma boa consciência para com os meus semelhantes. Assim, o arrependimento significa renunciar ao pecado e comprometer-se com Cristo. E aí nós temos um comentarista que tem nos ajudado muito nessa série de estudos, né, que é o Chamberlain. Ele afirma que o arrependimento é a reorientação de uma personalidade com referência a Deus e aos seus propósitos. Ou seja, ao pregar o arrependimento, João estava fazendo eco às palavras dos profetas do Antigo Testamento. Em um sentido muito verdadeiro, ele foi o último dessa sequência. Ele pertencia ao antigo regime, mas ficou no limiar do novo. Sem dúvida, ele estava impregnado das antigas escrituras. Ele estava impregnado do Antigo Testamento. Ele estava impregnado dos profetas. Ele estava impregnado dos escritos. Ele estava impregnado da Torá, que é o Pentateuco. Quando dizia arrependei-vos, ele poderia muito bem estar pensando nas palavras de Isaías, lá no capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Arrependei e fazei bem. Ou também lá de Isaías, capítulo 55, versículo 7, onde o profeta diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele.
E ainda mais, Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 7, versículo 3 até o versículo 7, onde o profeta diz: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras melhorardes que dei a vossos pais de século em século. O arrependimento pregado por João Batista não é apenas uma mudança de caminho, mas uma mudança completa de ideia, de pensamento, de consciência, por parte daquele que, recebendo e compreendendo a sua mensagem, passaram a perceber e a detestar os seus próprios erros e suas más ações, e que estão agora determinados a empreender um caminho melhor para a vida. E aí nós temos uma pergunta: por que os ouvintes de João deveriam se arrepender? Essa pergunta vai ficar com você e você vai pensar: por que os ouvintes de João Batista deveriam se arrepender? A resposta nós vamos dar no próximo domingo, se Deus assim nos permitir. E Deus abençoe a todos, fique com Deus. Até o nosso próximo encontro. Durante a semana nós temos nossas meditações diárias, nós temos nosso papo franco, nós vamos retornar em breve às nossas lives de sábado, mas nós temos uma programação, né? Entre terça-feira, se Deus quiser, nós estaremos postando nosso vídeo sobre nossa meditação diária, nossas meditações diárias. Na quinta-feira, se Deus quiser, nós vamos postar mais um vídeo do Papo Franco. E no domingo nós temos mais uma vez aqui o nosso encontro no Evangelho segundo Jesus Cristo, na nossa série de estudos, a vida de Cristo segundo os Evangelhos, no Evangelho de Mateus. Se você gostou desse nosso vídeo, dessa nossa série de estudos, se você gosta do nosso ambiente de meditação, nosso ambiente da Palavra de Deus, compartilhe nossos vídeos. Se você não faz parte do nosso grupo, né, da nossa comunidade, comece a seguir nossa comunidade. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você curtiu, se você gostou bastante, compartilhe com teus amigos, teus irmãos. E é isso, a Igreja Digital da Graça não é uma organização religiosa, não tem fins lucrativos. Tudo que nós conseguimos, tudo que nós nos propomos em melhorar para levar uma mensagem a cada um de vocês é com alegria. Não temos patrocinadores, não somos patrocinados, não buscamos recursos nem ofertas. O que nós fazemos de bom grado, amando a obra de Cristo, que é pregar o Evangelho. Então, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Até mais, gente.